Esta é Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, possui transporte que te leva a qualquer lugar sem carro, uma orla deslumbrante e gastronomia que sempre surpreende. É, por qualquer medida razoável, uma cidade de classe mundial e comparada a outras do mesmo nível, especialmente nos Estados Unidos, é uma verdadeira pechincha, porque quando você realmente faz as contas, os preços são impressionantemente acessíveis. Em 2026, o aluguel médio em São Francisco é de 3.750 dólares. Nova York é 3.500, Los Angeles é 2.700, Washington corrente, contínua 2.450 e Chicago apenas 2.000 dólares. Então por que isso acontece? Porque Chicago é tão mais acessível em comparação com outras grandes cidades dos Estados Unidos? Bem, existem muitos motivos, para ser honesto. E para entender isso, precisamos voltar a 1950, quando Chicago estava no auge absoluto de seu poder. Na época, Chicago era a segunda maior cidade do país, ficando atrás apenas de Nova York, com uma população de 3,6 milhões de pessoas. E havia dois grandes motivos para isso. O primeiro era a indústria. Era a capital industrial do país. Os Union Stock Yards processavam mais animais de criação do que qualquer outro lugar na Terra. As siderúrgicas produziram 20% do aço americano na Segunda Guerra Mundial e ainda operavam plenamente. A indústria representava 38% de todo o emprego na região metropolitana. O segundo motivo era que Chicago também era o centro indiscutível da rede ferroviária americana, o que, para ser justo, ainda é, mas naquela época era ainda mais. O fato de não poder transportar mercadorias pelo país sem passar por Chicago gerava muitos empregos. Mas então, outras duas coisas aconteceram, simultaneamente e alimentando uma a outra, que mudariam permanentemente o que Chicago se tornaria. A primeira foi o colapso industrial. Entre 1967 e 1982, Chicago perdeu 250 mil empregos na indústria, 46% de toda a sua base industrial desapareceu. Os Union Stock Yards fecharam em 1971, após um século de operação. As siderúrgicas vieram em seguida, as fábricas também. O uso dos trilhos diminuiu. Tudo começou a desmoronar. Entre os anos 1950 e o início dos anos 2000, a cidade perdeu cerca de 75% dos seus empregos industriais. À medida que esses empregos desapareciam, as pessoas também iam embora. Mas não eram apenas os trabalhadores que estavam indo para outras cidades, eram as famílias de classe média que estavam indo para os subúrbios. Veja, o período pós-guerra transformou as cidades americanas de uma maneira muito específica. A Lei dos Veteranos, G.I. Bill, permitiu que veteranos comprassem casas nos subúrbios. A Lei das Rodovias Interestaduais de 1956 tornou o deslocamento desses subúrbios para a cidade rápido e fácil. E em Chicago, como na maioria das cidades americanas, esse processo foi sobreposto a décadas de redlining, que sistematicamente negaram às famílias afro-americanas o acesso aos bairros suburbanos e concentraram a pobreza no centro urbano. O resultado foi o chamado White Flight, um êxodo em massa de famílias brancas de classe média de Chicago para as áreas suburbanas do condado de Cook e além. A cidade passou de 3,6 milhões em 1950 para 2,7 milhões em 2026, o ponto mais baixo desde 1920. Isso significa que quase 1 milhão de moradores se foram. Ela perdeu sua base tributária, população e, consequentemente, a demanda por moradia. A cidade foi construída para abrigar muito mais pessoas. Hoje ainda há muitos imóveis antigos remanescentes, como casas de 2, 3 e 4 apartamentos, bangalôs e prédios com pátio interno. São importantes para manter os preços mais acessíveis, embora Chicago esteja demolindo milhares. Porém, a região metropolitana de Chicago não diminuiu. Na verdade, ela cresceu, de 5,2 milhões para 9,5 milhões nesse mesmo período de tempo. Esse crescimento ocorreu nos subúrbios, não na cidade, o que fez o mercado imobiliário urbano, com excesso de oferta, manter preços relativamente baixos. Mas é claro que a queda populacional não é o único motivo para isso. Também existe a questão da geografia. Chicago é uma cidade extremamente plana, o que significa que é fácil construir nela. Exceto pelo lago Michigan a leste, a cidade pode crescer facilmente em todas as direções, ao contrário de Manhattan, uma ilha, ou São Francisco, em uma península. Embora as leis de zoneamento de Chicago não sejam ideais, são mais permissivas que em outras grandes cidades, o que ajuda. O clima também influencia.
Chicago fica extremamente fria no inverno, chegando a menos de 0 graus Celsius, além de nevar. Lembre-se de que eu sou da África do Sul, mas moro no Arizona, então eu sinto frio facilmente. Os invernos de Chicago continuam extremamente frios, o que faz muitos evitarem se mudar para lá. O sol quase não aparece por meses. Por fim, tem o fato de onde Chicago realmente fica, no meio oeste, que é tanto um problema de geografia quanto de percepção. Nas últimas décadas, a atração gravitacional da migração americana tem seguido em duas direções, para as regiões costeiras e para o Sun Belt. Nova York, São Francisco, Los Angeles, Boston e Seattle de um lado, cidades costeiras com a sensação de estarem no centro das coisas. E por outro lado, várias cidades em estados como Flórida, Arizona e as Carolinas. Destinos de clima quente atraíram trabalhadores remotos, aposentados e quem buscava custos menores e mais sol. Chicago não está em nenhum desses dois polos de atração. É inegavelmente do meio oeste, isolada, e não há tantas cidades para visitar em distâncias curtas. Para muitos, isso é um ponto negativo na hora de escolher onde morar. Sobre o problema de percepção, o crime também é um desafio. Chicago tem uma reputação de violência. Al Capone, o Block, Chirac, gangues. Esse problema já dura há um tempo, e o início dos anos 90 foi especialmente violento, com quase 1.000 assassinatos anuais. Mas é o seguinte, o crime em Chicago é extremamente concentrado em áreas específicas, resultado do fato de que Chicago é a cidade grande mais segregada dos Estados Unidos devido à prática de redlining. Para a maioria dos moradores, isso não marca o dia a dia na cidade. Na verdade, o crime violento em Chicago diminuiu ao longo dos anos. A mídia vai te contar outra história. Um estudo de 2025 da Public Library of Science revelou que a mídia foca excessivamente em homicídios e agressões, distorcendo a percepção pública sobre os reais padrões de criminalidade. E os números brutos de homicídios que vimos ao longo dos anos simplesmente rendem manchetes melhores do que as taxas, que mostram a realidade de fato. Porque apesar de Chicago ter mais homicídios em números absolutos que qualquer cidade, per capita ela está só na 17ª posição. Ainda é ruim, não me entenda mal, mas não é o que parece. Isso deu a Chicago uma das reputações mais temidas entre as cidades dos Estados Unidos. Enquanto acreditarem que Chicago é um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos, menos pessoas vão escolhê-la, o que resulta em preços mais baixos. Além disso, há vários fatores econômicos envolvidos, o que surpreende. Chicago não possui uma indústria dominante de altos salários, como Nova York nas finanças ou São Francisco na tecnologia. Sua economia é a mais diversificada do país, o que é um ponto forte em vários aspectos. Isso mostra que não existe um grupo concentrado de pessoas com altos salários disputando imóveis como nos polos de tecnologia e finanças. Embora seja um problema menor, há menos investidores estrangeiros comprando propriedades lá do que em cidades como Miami, Nova York ou Los Angeles, como você vê aqui. Reforço que não estou dizendo que Chicago é barata, pois é a cidade mais cara do meio oeste, mesmo comparada a outras da região. Ao comparar as principais cidades dos Estados Unidos, Boston, São Francisco, Seattle e Washington, corrente contínua Chicago é claramente mais acessível e bem mais barata que Nova York e Los Angeles, as duas maiores cidades do país. E em 2020, que eu sei que já faz bastante tempo, Chicago foi classificada como a única grande cidade global subvalorizada no UBS Global Real Estate Bubble Index. Tenho que dizer que isso se deve, em parte, aos custos ocultos de Chicago, desconhecidos por quem mora fora. Illinois possui a maior alíquota do imposto sobre a propriedade residencial do país, com o condado de Cook no centro disso. Não posso te dar uma taxa exata, pois depende de vários fatores, como o bairro e o tipo de imóvel, mas geralmente varia entre 1,8% e 2%. Assim, uma casa de $400 mil pode gerar $8 mil de taxas anuais, e esse valor só aumenta. Os impostos sobre propriedade no condado de Cook cresceram 78% desde 2007, mas o valor médio das casas nos subúrbios subiu só 7,3%. Em novembro de 2025, o valor mediano do imposto sobre a propriedade residencial em Chicago subiu 16,7%, o maior aumento percentual em mais de 30 anos. O motivo de eu dizer isso é que, apesar das casas estarem baratas, os vendedores já consideram essas taxas.
Então sim, você pode estar conseguindo por um preço muito mais baixo do que em outros lugares, mas você tem que pagar esses impostos de propriedade absurdos para o resto da vida, que continuam aumentando, então isso distorce o preço real. O que está causando esse aumento? Isso ocorre principalmente devido ao sistema de pensões de Illinois, o mais subfinanciado do país, com passivos não cobertos, equivalentes a cerca de 20% do PIB do estado. Chicago possui 7 dos 10 piores fundos de pensão municipais dos Estados Unidos, gerando uma crise que consome quase 40% do orçamento operacional da cidade. Para contextualizar, Nova York gasta 17% e Los Angeles 11% com isso. Isso se relaciona diretamente aos preços das moradias, pois toda essa dívida precisa ser paga. Em Illinois, cerca de 80% do imposto sobre a propriedade financia o sistema de pensões, por isso são tão altos. Se você é incorporador ou comprador de longo prazo, essas incertezas mantêm os preços mais baixos do que estariam de outra forma. Agora, tudo o que falei explica por que Chicago é tão acessível para uma grande cidade dos Estados Unidos. Mas o mais impressionante é o que você recebe em troca. A infraestrutura de uma cidade de classe mundial por um preço bem menor. Há uma arquitetura que define o horizonte americano. Afinal, Chicago literalmente inventou o arranha-céu. Cena gastronômica variada. Magnificent Mile, museus renomados, orla de 18 milhas e esportes profissionais em todas as grandes ligas. É uma cidade caminhável, densa e realmente urbana, diferente da maioria das cidades americanas que só fingem ser. Claro, eu também preciso mencionar a Chicago Transit Authority, que opera o sistema de metrô elevado L e os serviços de ônibus da CTA. Em 2025, ela superou Los Angeles e virou a segunda maior agência de transporte dos Estados Unidos, com 338 milhões de viagens. O metrô elevado de Chicago é o terceiro sistema de transporte mais movimentado dos Estados Unidos e o quarto mais longo, com 103 milhas de trilhos, 8 linhas e 146 estações. Ele oferece serviço 24H nas linhas vermelha e azul, tornando Chicago uma das 3 únicas cidades do mundo, junto com Nova York e Copenhague, com serviço de trem 24 horas por dia. Viaje ilimitadamente no CTA por só $75 mensais. As pessoas estão percebendo o ótimo custo-benefício de Chicago. Em 2024, a cidade realmente reverteu sua queda populacional pela primeira vez em quase uma década, adicionando mais de 22 mil residentes, o 7º maior aumento entre as cidades dos Estados Unidos naquele ano. Ao mesmo tempo, há outro sinal por trás disso. A saída de moradores para outras partes do país está diminuindo. Em 2022, Chicago perdeu 122 mil moradores para outras partes do país. Em 2025, esse número caiu para 34 mil. Quem cresceu lá está começando a perceber que é um ótimo custo-benefício, principalmente ao comparar com outras grandes cidades cada vez mais inacessíveis. Se Chicago vai continuar crescendo, depende de como a crise fiscal será administrada ou se vai se agravar. Depende se a Zona Sul e Oeste receberão investimentos reais ou continuarão esquecidas. Até hoje, o desconto e a cidade são reais, mas essa oportunidade pode não durar para sempre. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais conteúdos. Até o próximo vídeo.